Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia, uma terça-feira regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus está de volta com mais uma meditação para a nossa reflexão. Hoje nós vamos meditar na Carta aos Coríntios, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor nos trará revelações bem profundas acerca desta palavra. A palavra diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que a graça de Deus é que lhe basta. Este momento é um contexto muito importante onde ele fala sobre profundas revelações, sobre uma visão que ele teve no terceiro céu. E lá ele ouviu do Senhor palavras que não podem ser proclamadas, que não poderiam ser ditas, pois foram revelações muito profundas. Eu imagino o privilégio deste homem, o relacionamento profundo que ele tinha com Deus, ao ponto do Senhor revelar coisas a ele que ele não poderia revelar aos outros. Mas ele fala aqui que não se gloria disso, porque ele tem temor a Deus e ele sabe do quanto isso é importante, temer a Deus e não se gloriar de si mesmo. E ele fala nos versículos anteriores do espinho que ele recebeu na carne, exatamente para que ele não se exaltasse. E assim o Senhor disse a ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas de fato foram nos momentos mais difíceis, nos momentos em que eu me senti mais vulnerável e fraca, foi que eu tive experiências mais profundas com Deus. E é nesses momentos de dificuldades em que nós conhecemos a verdadeira força que existe dentro de nós. É sobre isso que o apóstolo fala. Ele fala exatamente dessas situações onde a fraqueza é mais evidente e a presença de Deus é a fonte da nossa força e do nosso consolo. O Senhor quer nos dizer através dessa mensagem que a graça dele nos basta. É verdade, a graça do Altíssimo nos basta, porque a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas foi pela graça que nós fomos salvos. É pela graça que nós somos salvos, pela misericórdia de Deus, que teve de fato, esse olhar amoroso e carinhoso por cada um de nós e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Imagina você de onde Deus te tirou e o que Deus tem feito até aqui na tua vida. Eu sei, sim, nós passamos por momentos difíceis, mas aqui o apóstolo Paulo, exatamente, ele diz aqui no versículo 10 que sente prazer nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele entendeu que é exatamente quando nós passamos por tribulações, quando nós somos angustiados, é quando nós somos mais transformados, é quando nós somos mais fortalecidos. E é o momento, é exatamente esse local, esse estado, esse momento em que nós sentimos e temos a plena convicção de que sem Deus nós não somos nada. Sem Cristo nada podemos fazer. E esta mensagem gira exatamente em torno da graça divina. Glória a Deus, que apesar das limitações humanas, ela se torna a força sustentadora de todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Elas são oportunidades de ver o poder de Cristo atuando em nós, através de nós. Cristo, ele usa o corpo, ele usa os membros que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e ele quer te usar.
Ele quer usar você e muitas vezes o Senhor nos pede coisas e é exatamente nos momentos mais fracos, são nos momentos mais vulneráveis, mas é exatamente nesse momento em que Ele mais usa o crente para a sua obra, para realizar os seus feitos aqui na terra, para curar, para transformar e para avivar a sua igreja. Então, é nesses momentos em que nós estamos mais vulneráveis que Deus realiza de fato os seus maiores feitos. E é neste momento em que nós também encontramos a nossa verdadeira força. E esse versículo hoje, esta mensagem, ela nos convida a olhar para nossas lutas não com desespero, mas como portas abertas em que Cristo nos usará, portas abertas em que o poder de Cristo se manifestará através de nós. Eu tenho certeza que você vai olhar a partir de hoje essa palavra, esses versículos de uma forma diferente, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em cada um de nós. E o Devocional Diário com Jesus nessa semana exatamente vai trazer esse tema importante. Nós vamos falar sobre força, sobre poder, sobre nos esforçarmos para sermos usados nesta caminhada por Cristo, de perseverarmos e que as nossas fraquezas, ela é uma porta aberta para que Deus aperfeiçoe em nós a semente que Ele colocou em cada um, para que nós venhamos cumprir a nossa missão nessa terra conforme a sua vontade. São exatamente nesses momentos, meus amados, em que nós vivemos experiências extraordinárias com Deus. Nós precisamos sim nos humilharmos para Ele, nos humilharmos, nos jogarmos nos pés de Jesus e reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce, é Ele. Tudo nós encontramos nele, a paz, a prosperidade, a plenitude divina, a abundância, a força está nele. E assim como o apóstolo Paulo, nós possamos hoje compreender o que o Senhor nos fala através dessa palavra e dizermos, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Glória a Deus por esta palavra, que Deus abençoe o seu dia, compartilhe para que ela alcance mais vidas e que você seja hoje edificado, que você seja fortalecido e que a tua fé seja acrescentada hoje por meio desta palavra maravilhosa de Deus. Em nome de Jesus. Amém?